Boas tardes, dando início à nossa sessão de hoje, começando com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos. Porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Muito bem. Essa parte do Evangelho, ela corresponde às duas reuniões. Porém, a segunda parte, a AID fez um comentário específico para cada sessão. Abrimos aleatoriamente o Evangelho e caiu o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o maior mandamento. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens como quereis que eles vos tratassem. Lucas, capítulo 6, versículo 31. E aí vamos às instruções dos Espíritos, especificamente na lei do amor. Né? Lázaro, Paris, 1862. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificados, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama porque não conhece as angústias da alma nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios. É a reencarnação, vencendo a morte, que revela aí o homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. Mas já não é mais aos suplícios que ela conduz, e sim à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve resgatar o homem da matéria. Disse que o homem, no seu início, tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que o alvo,
para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são germinação e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso, como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente de sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E mais que os bens terrenos, ela vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor que une a todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Bem, nós já conversamos várias vezes e vamos aproveitar a oportunidade para sintetizar o que já foi comentado em várias reuniões, né? Pelo texto, Lázaro coloca, né? Interessante, que os instintos a ponto de partida dos homens e que à medida que ele avança, né, e esses instintos viram sensações e quando ele se instrui, isso torna os sentimentos. Inclusive eu juntei o texto e destaquei algumas palavras em negrito para que a gente possa estudar posteriormente. Nós colocamos já um pouquinho mais detalhado, né, que a nossa evolução começa através dos instintos, que eles progridem para sensações, que as sensações elas vão se aprimorando pelo uso da inteligência de se desenvolvendo na razão, e a razão vai se aprimorando e se transforma em sentimentos. Isso tudo é uma progressão da forma pensamento. Nós pensamos primeiro instintivamente, depois através das reações aos afetos, às sensações, depois raciocinamos e, por fim, sentimos. E o amor é, dentro dos sentimentos, o mais nobre, né? Portanto, é uma progressão, né? Também já destacamos, dentro das nossas conversas, né, que nessa evolução aí, entre quando falamos em instintos e sensações, né, isso reflete no que nós desejamos. Então, sempre quando nós falamos em desejo, nós estamos falando em sensações, instintos, em solicitações do corpo. Só que à medida que nós vamos avançando, nós vamos desenvolvendo a razão. E a razão dá base à vontade. Então, quando nós falamos ter uma vontade, essa vontade ela é resultado de um raciocínio, de uma razão. Quando nós falamos que temos desejos, isso é resultado das manifestações do corpo. E o homem, na sua progressão, o que ele tem que fazer para atingir a sua maioridade, né? Como diz Kant, a vontade tem que se sobrepor aos desejos. A razão tem que controlar os desejos. E é óbvio, né? Porque na medida que o homem está mais próximo dos desejos, ele está no início da evolução dele. Então o corpo manda, né? Agora, na medida que ele vai evoluindo, a razão vai levando a explicações dos porquês das coisas e ele vai passando a adquirir mais controle sobre si mesmo, né? É a vontade controlando os próprios desejos. Aliás, já comentamos várias vezes que Kant coloca que um homem só é livre quando ele não faz aquilo que ele deseja. O que significa isso? Que ele faz aquilo que ele tem vontade, que ele pensou antes. Ele não atendeu à solicitação do corpo simplesmente. Então, se agora eu estou com sede, né, essa sede vai ter que ser controlada para que a gente termine a nossa conversa, porque não faria o menor sentido em deixar esse desejo do corpo da sede predominar uma atividade tão interessante quanto essa de conversarmos juntamente, né? Todo esse raciocínio
Lázaro, né, já colocou no seu texto, explicando a necessidade de atingirmos esse controle sobre os nossos instintos e desejos. Agora, a ferramenta para isso também é a tal da segunda palavra que ele comenta, que é a reencarnação, né? Então, a reencarnação, ela não é punitiva, não, ela é um instrumento para que nós, como espíritos, controlemos o próprio corpo, que no fim das contas é a matéria. Então, para cada encarnação, estamos aumentando a nossa capacidade de entendimento e, portanto, estamos cada vez mais fazendo com que a nossa razão se sobreponha à própria vontade, ao próprio desejo, né? E isso só através de muito tempo, tá? Muito tempo. Não é uma coisa simples, não é uma coisa de uma encarnação. Numa encarnação nós não avançamos muita coisa. Numa dos trechos de um dos livros do Irmão X, né, é interessante que ele coloca num parágrafo tantas profissões que ocupamos, cada uma delas correspondente a uma encarnação, que dá um parágrafo de mais de dezena de linhas. Na próxima reunião eu até vou localizar isso e colocar no nosso espaço aqui. Quer dizer, um parágrafo inteiro descrevendo várias profissões, cada uma delas representando uma encarnação. Ou seja, o caminho é longo, mas ele é certo. O caminho é longo, mas o fim é nobre. O caminho é longo, mas todos nós atingiremos o pensamento mais nobre, que é justamente o amor. Dando seguimento, então, agora em seguida ouviremos a parte correspondente aos comentários da AID. Até a semana que vem. Boa tarde a todos. Vamos buscar na tarde de hoje, no terceiro livro do Livro dos Espíritos, As Leis Morais, o capítulo 6º, Lei de Destruição. Pegando a questão 737. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais estas coisas do vosso ponto de vista pessoal, e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. É importante ressaltar aqui nesta resposta dos espíritos a grande vantagem das provas coletivas, que é justamente realizar em alguns anos, que poderíamos estender ou entender algumas décadas, o que demoraria séculos. E por que podemos dizer algumas décadas? Porque não tenhamos dúvida que estamos vivendo o período de transição, em que mudanças efetivas se darão. E para tal precisamos das turbulências que nos impulsionarão a sair desse estado de mornidão. Então, não tenhamos dúvida que temos um tempo pela frente em que seremos ali levados às mudanças que temos tanto adiado. Na questão 738b, Kardec pergunta:
Mas as vítimas desses flagelos, apesar disso, não são vítimas? Se considerássemos a vida no que ela é e quanto é insignificante em relação ao infinito, menos importância lhe daríamos. Essas vítimas terão noutra existência uma larga compensação para os seus sofrimentos, se soubessem suportá-los sem lamentar. Aqui também é importante nós colocarmos os comentários de Kardec no livro A Gênese, em que ele diz: aqueles que regressam então não são sempre outros espíritos, mas na maior parte das vezes os mesmos espíritos pensando e sentindo de outro modo. E que compensação é essa, senão a grande oportunidade de mudarmos nossas disposições morais? Então, refletindo, na verdade, é uma grande oportunidade desse retorno à pátria espiritual, que acontecerá hoje, amanhã, mais adiante, cada um no seu tempo. E retornando aqui, teremos a grande compensação que é dito ali na resposta da questão, a grande compensação que é essa oportunidade de mudarmos as nossas disposições morais, retornando para cá então em melhores condições. E Kardec faz um comentário sobre essa questão 738, ele nos esclarece: quer a morte se verifique por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A única diferença é que no primeiro caso parte um número ao mesmo tempo. Parte um grande número ao mesmo tempo. Se pudéssemos nos elevar pelo pensamento de maneira a abranger toda a humanidade, numa visão única, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. E na questão 740, antes vamos ressaltar, nós vimos que ficou muito claro aqui na colocação de Kardec que a única diferença é a quantidade de espíritos que partem juntos nas provas coletivas, mas que individualmente ou coletivamente ninguém pode escapar quando soa a hora da partida. Muito importante esse entendimento. Na questão 740, os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo-o às voltas com necessidades mais duras? Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a paciência, a resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Então, fica muito claro: desenvolver bons sentimentos, desenvolver a piedade, que é a precursora da caridade. Aí então nós podemos nos lembrar do relato de André Luiz no livro Os Mensageiros, em que uma pobre viúva, mãe de 5 filhos, todas as noites ela se reunia com eles e fazia o culto do Evangelho. Era um hábito que vinha de há muito tempo, que fazia com tanta dedicação e tanta entrega que a sua casa transformou-se num pouso da colônia Nosso Lar, onde muitos se beneficiavam daquelas experiências. Naquela noite que André Luiz participa, a filha mais velha trouxe para a mesa cadernos de anotações e recortes de jornais.
Após a leitura feita pela jovem de um capítulo de um livro doutrinário sobre a irreflexão, a mãe, então, a Dona Isabel, pede que ela fale sobre algum fato interessante do noticiário comum. Ela traz uma situação muito dolorosa de um suicídio de uma jovem. A gente percebe claramente que era um hábito de trazer certas situações em que eles analisariam e, no momento das vibrações, vibrariam por esses casos. Bom, em seguida às colocações da filha, Dona Isabel abre o Evangelho e lê a parábola do grão de mostarda, que ela busca ali em Mateus. Aliás, ela abriu ao acaso. Na verdade, inspirada, por um espírito ali presente, auxiliando. Terminada a leitura, ela passa aos comentários esclarecendo que a jovem não se matara por excessivo amor, porque os que amam de fato são cultivadores da vida e não espalham a morte, e continua esclarecendo a tantos que a ouviam, inspirada por esse espírito amigo, tantos que a ouviam porque não eram apenas os filhos dela. Como nós vimos, a casa dela transformou-se num pouso da colônia Nosso Lar, onde muitos ficavam ali em trabalho e outros tantos recebendo o auxílio. Em relação ao tema do Evangelho, que foi o grão de mostarda, ela vai discorrendo sobre o tema, que é a semente de mostarda, a que se refere Jesus, e ela diz ali na sua explanação que esse grão de mostarda, tão pequeno, ele constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura, e diz que jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Alguma coisa pequenina de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. Ao final, ela abre para conversarem um pouco. E a pequenina fala: Mamãe, se Jesus é tão bom, por que estamos comendo só uma vez por dia aqui em casa? Na casa de Dona Fausta, eles fazem 2 refeições, almoçam e jantam. Nelly me contou que no tempo do papai também fazíamos assim, mas agora por que será? A viúva esboçou um sorriso algo triste e falou: Ora, Marieta, você vive muito impressionada com esta questão. Não devemos, filhinha, subordinar todos os pensamentos às necessidades do estômago. Há quanto tempo estamos tomando nossa refeição diária e gozando de boa saúde? Quanto benefício estaremos colhendo com essa frugalidade de alimentação? Joaninha, que é a mais velha, interveio acrescentando: Mamãe tem toda a razão. Mamãe tem toda a razão. Tenho visto muita gente adoecer por abuso da mesa. Além disso, acentuou Dona Isabel, confortada, vocês devem estar certos de que Jesus abençoa o pão e a água de todas as criaturas que sabem agradecer as dádivas divinas. É verdade que Isidoro é o pai, o marido, que já desencarnou há 3 anos. É verdade que Isidoro partiu antes de nós, mas nunca nos faltou o necessário. Temos nossa casinha, nossa união espiritual, nossos bons amigos. Convençam-se de que o papai está trabalhando ainda por nós. Nessa altura da palestra, dada a comoção, Isidoro enxugou os olhos úmidos. Noemi, a caçula pequenina, falou em voz infantil. É mesmo, é verdade. Eu vi papai ajudando a segurar o bolo que Dona Cora nos trouxe domingo. Também vi, Noemi, disse Dona Isabel de olhos vivamente brilhantes. Papai continua auxiliando-nos. E voltando-se para todos, acentuou.
Quando sabemos amar e esperar, meus filhos, não nos separaremos dos entes queridos que morrem para a vida física. Tenhamos certeza na proteção de Jesus. Ela conseguiu, com muito amor, paciência, sabedoria, acalmar a revolta do filho jovenzinho que também se colocou ali naquele momento importante de conversação familiar, naquele aconchego em que somos inspirados e intuídos a encaminharmos a conversação da melhor forma. Vemos então o quanto podemos fazer. Está ao alcance de todos nós transformarmos o nosso lar num templo cristão. Terminado o culto familiar, enquanto a família humana de Isidoro fazia a frugal refeição de chá com torradas numa saleta próxima, Aniceto diz sensibilizado: esperemos que esses celeiros de sentimentos se multipliquem. O mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas sem a bênção do lar, nunca haverá felicidade verdadeira. Que os bons exemplos façam eco em nós. Fiquemos em paz.